E aí pessoal, tudo bem? Então vamos lá, vamos para a nossa primeira aula prática do segundo módulo, tá? Que é os bolos simples, como eu falei na aula anterior. Como vocês podem ver aqui, eu separei alguns ingredientes para fazer a nossa primeira receita, que é o bolo de cenoura. Tá? Vocês vão ver que são poucos ingredientes aí, pouca quantidade também. Mas o que é importante? Nesse momento, vocês vão ver que tudo deve ser pesado e separado certinho, que a gente chama de mise en place, tá? Vou fazer a receita, não é pegando na hora e jogando no liquidificador ou misturando na hora. Tem que ser separado antes, tá? Olha aqui como que eu fiz, ó. Só para vocês terem uma ideia. Isso aqui é da massa, tá? Da massa do bolo. E aqui é da cobertura, tá bom? Isso é muito importante. Uma coisa, os ingredientes estão na descrição do vídeo, tá? Olha lá embaixo na setinha, clica lá que vai ter a quantidade de cada ingrediente. Eu vou colocar tanto em gramas como em xícaras também para quem não tem a balança, tá bom? Mas como eu já falei na aula anterior, praticamente todas as aulas que a gente vai fazer de bolo simples vai precisar de liquidificador. Se você não tiver, é ruim fazer com batedeira, essas coisas, não fica a mesma coisa. Então ou vê um liquidificador emprestado aí ou providencia um, tá legal? Vai ser muito importante. Então vamos lá, o primeiro passo da receita é no liquidificador. Vamos lá? Então vamos lá, gente, ó. O que eu coloquei aqui no liquidificador? O óleo, os ovos e a cenoura. Só, tá? Não é para colocar nenhum ingrediente seco aqui. Ah, professor, mas eu já vi receita que vai tudo no liquidificador. Ok, mas nem todo liquidificador aguenta. Você pode colocar farinha aqui, forçar o liquidificador e ele queimar. Então, vamos fazer devagar. Vamos fazer só a parte que não é seco, tá? Que seria só a cenoura, o ovo e o óleo. O que é importante aqui, que nem eu falei na aula anterior. Toda vez que você for utilizar ovos, você tem que quebrar um de cada vez, de preferência em algum potinho, para ver se ele não está estragado. Quebra um ovo, vê se não está estragado, cheira e tal, coloca aqui. E faz assim com o outro também. Nessa receita são só 2 ovos, mas vai ter receita que tem 5 ovos, que nem o pandeló, por exemplo. E se você quebrar direto e um ovo tiver estragado, ele estraga a receita inteira, tá? Então aqui eu vou bater, vocês vão observar, é jogo rápido, é só para ficar líquido, tá bom? Vamos lá. Pronto, gente, ó, virou um creme, tá? Você dá uma conferidinha se não tem pedaço de cenoura. Se tiver, você bate mais um pouco. Mas não precisa adicionar água nem nada disso. É só o óleo, o ovo e a cenoura. A cenoura já contém água e ela vai ajudar a ficar nessa cremosidade, tá bom? Agora eu vou para uma outra parte que a gente vai misturar numa vasilha o restante dos ingredientes, tá legal? Dando continuidade, pessoal. Então eu peguei uma vasilha aqui, tá? E agora a primeira coisa que eu vou fazer é adicionar os secos. Farinha e o açúcar, só. Lembra de um dos principais segredos que eu falei na aula anterior? O fermento que está aqui, ó, ele vai sempre por último, tá? Não importa o bolo. Professor, eu já vi receita na internet que mistura todo junto. Tudo bem, mas o mais garantido é colocar o fermento por último. Você pode até misturar, mas há grandes chances do bolo dar errado. Então aqui estão os secos e eu vou adicionar aquilo que eu bati no liquidificador. Ó, estou misturando com o fouet, tá? Se não tiver fouet, não tem problema. Você pode misturar com uma colher de pau, com uma colher comum, tanto faz. Eu gosto de misturar com fouet, que ele mistura melhor. Mas se não tiver, não tem problema. Mistura bem. Beleza, gente? Então misturei, ó, tá bem misturadinho, tá? Bem homogêneo. Agora sim vai o fermento. Quando você colocou o fermento, não precisa misturar demais, é só ele até sumir no meio aqui, ó. Se você bater demais,
ele pode perder as propriedades dele. E aí o bolo não cresce, tá? Ó, misturei. Sumiu, tá pronto. Aqui é a massa, certo? Olha só, eu untei uma forma aqui, é uma forma pequena de bolo, tá? Se você não tiver essa forma de pudim, você pode usar qualquer forma da sua casa. Mas para essa quantidade de ingredientes que eu coloquei na receita, é para um bolo pequeno. Então use uma forma pequena ou você dobra a quantidade de ingredientes para poder fazer um bolo maior, tá? Dobrar tudo por igual, beleza? E eu untei com óleo e farinha de trigo. Existem muitas formas de untar uma forma de bolo. Tem gente que gosta de usar manteiga, banha, em vez de farinha de trigo colocar açúcar, chocolate. Vai ao gosto de cada um. Eu particularmente gosto de untar com óleo, porque eu acho que ele solta melhor depois. Quer usar manteiga? Pode ser manteiga, não tem problema. Tá? Então eu fui no tradicionalzão, óleo e farinha de trigo. Então vamos lá. Se for usar essa forma, gente, é importante untar até no meio, tá? Não precisa encher até a boca da forma, que ele ainda vai crescer lá no forno. Deixa eu juntar mais aqui. Tá meio ruim de segurar. Como a massa é bem cremosa, ele vai se espalhando meio que automaticamente, tá? Tá aqui, deu uma batidinha para sentar, colocar no forno. Como eu falei na aula anterior, é muito importante, isso é imprescindível, que o forno já esteja aquecido. Você não pode chegar nesse momento e aí ligar o forno. Não, porque se você colocar lá até o fermento começar a agir, porque esse fermento químico ele só age no calor, ou seja, dentro do forno, né, no calor bem alto. Se você colocar lá, ele vai começar a agir, o bolo não vai ficar bom, ele vai ficar o tal do embatumado, tá? É muito importante deixar o forno pré-aquecido. Você está batendo a massa no liquidificador, tal, você vai misturar o fermento, opa, já liga o forno, liga ele no mais alto que o seu forno puder aguentar. E quando você for colocar lá dentro, você abaixa para 180. Lembrando, cada um conhece o forno da sua casa, né? Às vezes está marcado 180 lá, mas ele é mais fraquinho, funciona 160, então você põe a 200. Cada um conhece o seu, mas a temperatura ideal para esse bolo é 180 graus, tá? Assim que colocar no forno, põe uma coisa na cabeça, não é para ficar abrindo e fechando o forno. Se tiver alguma corrente de ar fria, esse bolo vai cair. Pelo menos nos 25 primeiros minutos, você não mexe. Coloca lá, deixa rolar 25 minutos. Enquanto isso, você vai fazer a cobertura, que eu vou ensinar para vocês também, tá? Depois dos 25 minutos, você pode começar a testar com o garfo, para ver, fazer aquele teste do garfo, você coloca o garfo no bolo, se ele sair limpo, tá pronto. Tá legal? Então eu vou colocar no forno, vou mostrar para vocês como faz a cobertura e depois eu mostro o resultado final para vocês, tá bom? Então vamos à cobertura do bolo de cenoura. Ele é bem simples, tá? Então o que ele vai? Manteiga, chocolate, leite e açúcar, tá? Existem várias formas de fazer. Tem gente que gosta de derreter a manteiga primeiro, depois ir colocando as outras coisas. Eu coloco tudo de uma vez. Manteiga, açúcar. Opa, ficou um pedaço de manteiga aqui. Chocolate em pó, qualquer um, pode ser nesse calzão mesmo. E o leite. Aqui eu dou uma misturadinha bem básica. Tá? Já vai que ele vai misturar já bem. Aí, gente, quem tiver essa receita da apostila, vai ver que na receita nem explica como que faz essa cobertura. Deixa eu fogo. Pronto. Mas como que é a regra dele? Seguinte, você misturou tudo, fogo alto, tá?
Dá uma misturadinha e você vai ficar olhando quando ele vai começar a ferver. Quando ele ferver, aí ele vai dissolver essa manteiga que ficou aqui, você abaixa o fogo e deixa por 5 minutos, tá? Claro, não vai abandonar aqui 5 minutos. Quando der 3 minutos, você já vai verificar como que está a textura dele. Lembrando que é quase igual um processo de brigadeiro, ou seja, enquanto ele estiver esfriando, ele vai continuar engrossando. Chegou aos 3 minutos, você viu que está mais ou menos grossinho já? Desliga o fogo e deixa ele aqui aguardando o bolo ficar pronto, tá? Então eu vou seguir esse procedimento. Vou esperar ferver. Assim que ferver, eu vou deixar os 3 minutinhos, vou olhar, depois 5 minutos. Depois eu mostro como que ele ficou na hora de colocar por cima do bolo, tá bom? Essa calda é muito particular. Tem gente que gosta mais grossa, tem gente que gosta com leite condensado, tem gente que gosta com ela mais líquida, né? Vai muito ao gosto de cada um, tá bom? Depois eu mostro como ficou a minha aqui na hora que eu for cobrir o bolo. Vamos lá, pessoal. Então, ó, aqui tá finalizado o bolo de cenoura. Ó, como vocês puderam ver, ele ganhou uma cor, né? Por causa do açúcar que tem na massa, ele dá essa coloração, né? E ó, o teste que eu falei do garfo é aquele teste que você enfia até o fim o garfo, aí ele sai limpo, tá? Claro que esse teste eu fiz antes na forma, né? Tirei do forno, coloquei em um lugar adequado, que nem eu falei na primeira aula, né? Não numa pia, nem em lugar que bata um vento frio, coloquei no lugar adequado. Esperei um pouquinho, não desenformei ele quente, esperei ele amornar um pouco. Fiz o teste, vi que já estava bem cozidinho e consegui desenformar, tá? A calda já tinha esfriado, ela chegou no ponto que eu quero e agora eu vou derramar aqui para vocês verem a beleza que é. Particularmente, gente, eu acho que bolo de cenoura tem que ser assim. Não tem que pegar a colher e sair arrumando, sabe? Ele tem que ter aquela coisa escorrendo. Ele é bonito assim. Tem gente que gosta de fazer uns furos no bolo para a calda penetrar. Pode fazer, não tem problema. E aí tá ele banhado com a calda. Gente, agora eu vou cortar uma fatia para vocês verem como ficou a maciez desse bolo, tá? Olha que beleza. Fofinho, uma coloração muito bacana, tá? É isso que eu quero do resultado de vocês, ó. Ele não ficou embatumado nem nada disso, tá bom? Olha ele por dentro, como ficou, que legal. Espero que vocês tenham gostado e quero ver o resultado de vocês, tá bom? Muito obrigado, gente, por mais essa aula aí. E vamos em frente que vai ter muito bolo bacana pra gente fazer nesse módulo, tá legal? Um abraço pra todo mundo.